Glória a Deus, boa noite, tudo bem? Olha, nós aqui não gravamos uma mensagem sequer hoje. Ontem gravamos pela manhã, mas hoje não tínhamos gravado nada ainda. Mas estamos aqui após o culto ao qual ministramos lá na igreja, e aqui estamos nós, não para ministrar a mesma mensagem, mas uma nova mensagem. Que Deus possa enriquecer a tua vida, abrir a tua visão e o teu entendimento para a palavra do Senhor, porque os dias são maus e é a palavra que nos alimenta e nos fortalece. Amém? Diz assim: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, o médico amado, do seu capítulo 22, versículo 47 em diante. Diz assim o texto: E estando ele ainda a falar, surgiu a multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, isto é, adiante, na frente da multidão, e chegou-se a Jesus para o beijar, um ósculo santo. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Amém. Meus amados, eis aí um texto riquíssimo e poderosíssimo acerca da traição. O preço da traição fora 30 dias de trabalho, 30 moedas de prata. Uma moeda de prata tinha muita valia nos tempos de Jesus. Imagina 30 moedas de prata. Era um mês garantido para o traidor. Judas, chamado também de Simão, Judas Iscariotes. Este homem, ele foi um dos que, por último, se juntou a Jesus. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele iniciou-se no mar da Galileia, arrebanhando os pescadores, chamados Simão Pedro, André, irmão de Simão, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Depois ele passa pela coletoria e convoca Mateus, chamado Levi, e depois Natanael, e assim sucessivamente, até que Judas agrega-se entre os seus discípulos. E após uma noite de oração, Jesus desce e separa para si 12 discípulos em particulares, que seriam os seus apóstolos. Enquanto caminhavam com Jesus, eram seus talmidins, seus pupilos, seus alunos, seus discípulos. Mas após a ascensão de Cristo aos céus, os 11 se tornaram apóstolos, juntamente com Paulo e outros que vieram após. Mas eu quero frisar e falar sobre Judas Iscariotes. Um homem inteligente, era o tesoureiro de Cristo. Não era um cargo para qualquer pessoa. Poderia ser Mateus, que trabalhava na alfândega. Mas Deus, através de Cristo, separou a Judas, lhe deu um cargo de confiança. Mateus era publicano, também chamado Levi. Mas Judas recebeu uma posição acima de Mateus, devido à sua inteligência e eloquência. Judas se juntou a Cristo por causa da sua popularidade. Judas se juntou a Cristo porque via nele uma pessoa certa para ser o revolucionário, um político para agregar pessoas para uma grande luta contra o Império de Roma, que já estava há cerca, nesse tempo aí, de 40 anos sob o domínio de Israel, principalmente de Jerusalém. Mas não foi para isso que Jesus veio. A luta não era contra a carne nem contra o sangue. Jesus, como a luz do mundo, estava todo dia ali pregando, ensinando, mas Judas continuava cego, com o coração trancado. Ele andava com a luz, mas vivia em trevas. Ele não enxergou, ele não percebeu que a missão de Cristo jamais foi causar dissensão, mas libertação espiritual. Pois o apóstolo Paulo, ele confirma isso dizendo: porque não temos que lutar contra carne nem sangue. As batalhas, as lutas não seriam mais com espadas,
Quando os discípulos encerram o texto ao qual lemos, que eles falam, feriremos a espada, Jesus não fala nada. E um deles, chamado Pedro, toma a espada e acerta Malco, servo do sumo sacerdote. Malco era servo do sumo sacerdote Caifás, o sacerdote naquele ano. E Pedro lhe corta a orelha, mas Jesus restaura, porque Jesus sabia que não era o tempo de lutar com a espada mais. E ele vira para Simão e diz: guarda a tua espada na bainha, porque aquele que da espada utiliza, dela será ferido. E Judas beijou o Senhor no rosto. Judas deu um ósculo santo. Foi um sinal que ele marcou, que ele mostrou quem era o Cristo, beijando a tua face, indo à frente da multidão para entregar o seu mestre. Por que Judas fez isso? Porque Judas perseverou durante 3 anos, caminhou durante 3 anos e meio, esperando de Jesus uma resposta para os seus propósitos. Mas ele não entendeu que o propósito de Deus não era como o dele. Ele queria uma coisa, Jesus queria outra. Judas queria espada, Judas queria guerra, Judas queria batalha, Jesus queria libertar, salvar e dar vida eterna. Ele muitas das vezes disse: o meu reino não é desse mundo. Ele disse a Simão, após ferir Malco: guarda a tua espada. Ou pensas tu que se eu pedisse a meu pai, ele não me enviaria 6 legiões, 6.000 legiões? Imagine quantos anjos Deus tem nos céus, porque cada legião tinha cerca de 6. E Jesus disse que pediria ao Pai 6.000 legiões. Façam agora as contas de quantos anjos Deus tem ao seu favor. Jesus só pediria um pouco para libertá-lo, para lutar e pelejar por ele. Mas ele sabia que era necessário passar pelaquele crivo, que era necessário passar pelaquela batalha, pelaquele crivo, pelaquela luta, pois sabia que ali viria a minha vida e a sua vida ser salva. Até o próprio Judas se arrependesse. Mas Judas, após trair Senhor, após perder a comunhão com os 12, com os 11, ele foge arrependido. Aquele que entrou nele no dia da ceia havia se retirado e deixou ele angustiado, sozinho e arrependido. Se Judas perseverasse, ele seria alcançado por Cristo. Mas ele partiu e suicidou-se. E todos sabem que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Judas estava decepcionado, Judas estava triste. Imagine quantos dias ele caminhou ali sem falar nada, apenas ouvindo. E naquele grande dia da Santa Ceia, o Senhor virou para ele e disse: o que tem de fazer, faze-o depressa. Mas o Senhor falava diretamente a Satanás. Judas levantou calado e saiu. Os discípulos não entenderam coisa alguma. Acharam que ele iria comprar alguma coisa, porque ele era o tesoureiro, ele guardava a bolsa. Mas ele não estava com a bolsa. Ele estava indo buscar as 30 moedas de prata. Ele estava indo buscar os algozes do Senhor, aqueles que compraram a liberdade do Senhor para se cumprir as Escrituras. Aquele que comia comigo levantou contra mim o calcanhar. Levantar o calcanhar é sair da mesa antes da hora. Que Deus em Cristo nos abençoe, para que nós venhamos entender e enxergarmos os seus propósitos em nossa vida, para que não venhamos a ser um traidor como Judas e venhamos estar decepcionando a Deus, porque Deus a ninguém decepciona. Shalom.